Esse é o canal Matemática no Ar. Eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões do concurso com sabedoria. Esse vídeo é continuação da resolução da prova de analista de orçamento e planejamento aplicado pela Banca Vunesp no município de Sertãozinho. Se você está procurando pelas questões anteriores à questão 18 ou posteriores, temos outros vídeos aqui no canal. Essa talvez seja a questão mais trabalhosa da prova. E aí, eu vou precisar que você relembre alguns conteúdos antes da gente fazer a resolução da questão propriamente dita, tá? Queria que você relembrasse junto comigo as propriedades do retângulo. Então, o retângulo, ele tem ângulo de 90, que eu não vou utilizar aqui nesse momento, mas todo retângulo tem duas diagonais. E estas diagonais são congruentes, esse é um ponto importante, elas têm a mesma medida, mas elas se encontram no ponto médio. Então, esse ponto aqui, que eu vou chamar de P, ele é ponto médio da diagonal. Isso quer dizer que esta medida é igual a esta, ok? Isso é uma informação importante que a gente vai utilizar. Além delas serem congruentes, elas se encontram no ponto médio. Uma segunda informação importante. Quando você tem uma caixa de sapato, tá? Então, você imagina uma caixa de sapato, que é esse desenho da figura original, né? Então, eu vou dizer o seguinte, essa face aqui, ela tá lá atrás da caixa, né? E essa face aqui é a base da caixa. É como se fosse o encontro da parede e do chão. Então, essa que eu vou riscar aqui é a parede e essa aqui agora é o chão da tua casa. Se você pegar um ponto qualquer nessa parede, que vai ser o nosso ponto P, tá? Peguei um ponto qualquer da parede, tá lá na parede. Pega um ponto qualquer do chão, existe um triângulo retângulo aqui. Como assim? É como se você descesse na parede retinho, e aí você vem retinho no chão. Esse ângulo aqui é 90. Peraí que a caneta não pegou direito. Esse ângulo é 90. Então, de novo, você olha aí onde você está, no ambiente que você está. Você tem uma parede e você tem o chão. A parede representa a face dos fundos da caixa. Dos fundos não, da parede que está lá atrás, da face que está lá atrás, né? E o chão da tua casa, do teu escritório, enfim, ele representa a base da caixa. Existe um triângulo retângulo ali. Como que eu construí esse retângulo? Vou fazer de novo. Eu peguei o ponto P, que é um ponto da parede. Peguei um ponto Q no chão. Agora eu já sei os dois pontos. Eu vou pegar lá na parede, fazer um risco até o chão. E desse pontinho aqui do meu rodapé até o ponto Q. E esse ângulo aqui é 90. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. E quando a gente tem um triângulo retângulo, aqui é 90. Aqui é A, aqui tem uma medida B, uma medida C. O que Pitágoras disse? Que A ao quadrado, a medida da hipotenusa ao quadrado, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras. E nós vamos poder usar o teorema de Pitágoras nesse tipo de triângulo, porque é um triângulo retângulo. E já que eu falei em Pitágoras, nesse nosso primeiro desenho aqui, que é um retângulo, eu também tenho um teorema de Pitágoras aqui, que eu posso aplicar. Não posso? Porque eu não tenho um triângulo retângulo? Posso. Eu vou, com isso, consigo descobrir a medida do lado da diagonal. Mas se eu descobrir a da diagonal, lembre-se que a diagonal se encontra, as duas se encontram no ponto médio. Então, se eu chegar à conclusão que a diagonal é 10, automaticamente um pedaço mede 5 e o outro 5. Tá? Revisado isso, vamos falar do teorema de Pitágoras, não. Vamos agora resolver a questão usando o teorema de Pitágoras. Vamos lá, seguimos para a resolução da questão. A figura indica um paralelepípedo reto retângulo de arestas medindo 12, 9 e 5 centímetros. O
ponto P localiza-se na interseção das diagonais AC e BD da face ABCD. E o ponto Q localiza-se na interseção das diagonais DF e CE da face DCFE. Na situação descrita, a medida do perímetro do triângulo PCQ em centímetros é. Perímetro de um triângulo ou de qualquer outra figura, a gente precisa encontrar a medida dos lados e adicioná-las. É isso, perímetro. Então, nós vamos primeiro descobrir a medida dos lados desse triângulo PCQ para depois calcular o perímetro, tá? Então, eu vou desenhar aqui base da caixa. Então, aqui é D, C, F, E. Eu sei que EF mede 12 e FC mede 9. E nesse desenho falta um ponto Q. E esse ponto Q, ele fica no ponto médio aqui. Já fiz esse desenho. No ponto Q fica aqui. Como que eu faço para descobrir a medida do ponto Q? A medida não, a distância entre EC ou entre QC. Como eu falei antes, teorema de Pitágoras. Então, nós vamos fazer assim, que é 90 graus, tá? Vou escrever aqui do lado a relação que a gente sabe. A medida EC ao quadrado vai ser igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, a medida EC ao quadrado é igual a 81 mais 144. S ao quadrado vai ser igual a 225. Então, agora é só fazer a raiz 15. Eu sei que tudo mede 15. Se tudo mede 15, a distância entre o ponto C e o ponto Q é metade de 15. Então, aqui mede 7,5. Por que é metade? Porque as diagonais do retângulo se encontram aonde? No ponto médio, ok? Então, primeiro passo, a gente já sabe a distância entre C e Q. Eu vou pegar, só vou grifar aqui no nosso desenho, que a gente já sabe essa aqui, ó. Tá? Essa a gente já descobriu. Agora, eu vou ter que fazer o outro desenho. Então, tem uma outra face, que é a face onde está o ponto P. Aqui é A, aqui é D, aqui é B e aqui é C. Também é um retângulo, já tracei ele com as diagonais, e a gente sabe que o segmento DC mede 12, e falta a gente analisar ou o AD ou o BC, e isso é a altura da caixa, então aqui mede 5. E onde está o ponto P? Esse ponto P é aquele ponto que é o encontro das diagonais, né? Então, de novo, eu posso descobrir essa distância, medida AC, usando o teorema de Pitágoras. Como que vai ficar? Sim, ó. Vou fazer nesse triângulo, tá? Aqui. Então, AC ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, AC ao quadrado é igual a 25 mais 144. 169. Só fazer a raiz quadrada. Então, AC mede 13. Então, se do A até o C mede 13, a metade mede 6,5. Então, aqui, 6,5. Então, eu vou lá no nosso desenho. Esse pedacinho é o 6,5. A segunda medida que a gente descobriu. Então, essa medida tá aqui. E essa aqui de baixo
é a do primeiro desenho. Pronto, a gente já sabe as duas medidas. Um é 6,5 e o outro é 7,5. Ótimo, tô quase chegando no perímetro. Para descobrir o perímetro, tá faltando a medida do lado PQ. E como que eu sei essa medida do lado PQ? No comecinho, antes de fazer a questão, eu disse para você, pegue um ponto na parede. Pegue um ponto na parede, que é o ponto P. Você vai descer com esse ponto aqui até encontrar o rodapé. Daí, você no rodapé, você vem reto no chão. Então, aqui é 90 graus, até encontrar o ponto Q. Que eu fiz uma vista de lado, mas se você estiver olhando para a parede, facilita você visualização, tá? Assim, desse triângulo. E a medida PQ é essa aqui. Mas como é que eu vou fazer para descobrir essa medida? Teorema de Pitágoras de novo. Tá, mas quanto que mede os outros? Quanto que é, né, a medida dos outros lados? Qual é essa medida? Você vai lembrar comigo que o ponto P, ele está no meio do retângulo. Ele tá bem no meio, aqui. E esse ladinho mede 5. Então, até lá embaixo mede 2,5. E o outro? O outro também tá no meio, ponto Q. Mas o lado mede 9. Então, até a metade, como é até embaixo, metade é 4,5. Então, um é 2,5, que é a metade do 5, e o outro é 4,5, que é a metade do 9. Por que metade? Porque esses dois pontos estão na metade. Assim, ó, vou riscar nesse aqui. A figura não tá muito boa, mas, ó, é essa medida aqui que a gente tá usando, até lá embaixo. Mas tudo mede quanto? 5. Então, aqui é metade. E no outro a mesma coisa, tá? É metade. Então, vou anotar aqui a relação que a gente tem. Esse lado eu vou chamar de X. Esse lado eu vou chamar de X. E aí, de acordo com Pitágoras, X ao quadrado é igual a 2,5 ao quadrado mais 4,5 ao quadrado. X ao quadrado é igual. 2,5 ao quadrado é 6,25. E o 4,5 ao quadrado é 20,25. Então, x ao quadrado é igual a 26,5. E dá para extrair raiz de 26,5? Dá. Vai ter um número decimal. Mas eu vou dar uma olhadinha ali nas minhas respostas. Tá vendo que não tem número decimal ali nas alternativas? Então, não vai ser o melhor caminho. O que eu vou fazer? Isso aqui é a mesma coisa que 265 sobre 10, certo? E aí eu faço a raiz disso. Então, transformei em número decimal. Tá, mas não é esquisito ter a raiz embaixo? Daí você vai lembrar da racionalização. Deixa eu só escrever mais para a esquerda, que eu vou precisar de espaço. Então, aquele número ali, ele é a mesma coisa que raiz de 265 sobre raiz de 10. Não é elegante, digamos assim, a raiz de 10 no denominador. Então, a gente vai multiplicar por raiz de 10, tanto em cima quanto embaixo. Daí fica raiz de 2,650. E embaixo, raiz de 10 vezes raiz de 10 é raiz de 100. E raiz de 100 é o próprio 10. Então, veja que agora é raiz de 2,650 sobre 10. Tá, tô vendo que esse número tá muito alto ali perto daquelas respostas, né? Então, nós vamos melhorar isso. O 2,650, eu vou decompor. Depois eu apago aqui porque a gente precisa de espaço. Eu vou decompor em fatores primos. Vou dividir por 2, 3, 5, 7, se precisar, tá? Dividindo por 2 dá 1.325.
Daí não dá para dividir por 3, mas dá para dividir por 5. Dividindo por 5, dá 265. Que dá para dividir por 5 de novo, que dá 53. Aí eu divido por 53, dá 1. Opa! Tá vendo 53 ali nas respostas? Já tá parecendo que eu tô indo para um caminho meio certo. Pelo menos tá aparecendo ali alguma coisa. Só que olha só, raiz de 2,650, então, é a mesma coisa que a raiz de 2, 5 ao quadrado, porque ele tem 5 vezes 5, 53. E aqui, o 10. Vou melhorar essa resposta. X vai ser igual. Raiz de 2 não tem jeito, fica raiz de 2. Mas 5 ao quadrado é raiz de 25. Raiz de 25 é 5. Então, eu vou tirar o 5 da raiz. E vai ficar 2 vezes 53. 106 sobre 10. Ufa! Cuidado, essa é a medida do x, tá? Que é o último lado lá do triângulo. Que eu ainda posso simplificar aqui. Raiz de 106 sobre 2. Pronto, vou voltar. Guarda aí, raiz de 106 sobre 2. Essa medida aqui, x. Então, finalmente, deixa eu pegar uma cor aqui, amarelo. Perímetro dessa figura. É a raiz de 106 sobre 2, que eu acabei de calcular, mais 6,5, mais 7,5, que foi o primeiro valor que a gente calculou. Esse é o perímetro. E essa é a resposta. E quanto dá isso? Raiz de 106 sobre 2, mais 6,5 com 7,5 dá 14. Pronto, é isso. Ah, mas não tem essa resposta lá. Pois é, não tem essa resposta. Então, vamos ter que dar um jeito de achar essa resposta, né? Denominador 2, o que a gente pode fazer? Raiz de 106 mais 28. Tá, onde o 28? Que é 1. 2 divididos por 1 dá 2 vezes 14, 28. Agora, tem essa resposta? 28 mais raiz de 106 sobre 2. 28 mais raiz de 106 sobre 2. Então, resposta A. Tá aí. Apenas uma opinião, tá? Essa é a questão mais trabalhosa da prova. Ela exige muitos conceitos aí envolvidos. Então, a gente falou da diagonal, do retângulo, a gente falou de teorema de Pitágoras, que é o foco maior aqui, foi teorema de Pitágoras mesmo, mas a gente teve decomposição em fatores primos ali para extração de raiz quadrada. Então, tem muito conteúdo, mas não chega a ser um conteúdo do ensino médio, tá? O nono ano, um bom aluno de nono ano tem que ter condições de resolver essa questão. Mas é uma questão extremamente trabalhosa e ela fez a diferença nessa prova, ok? Esse vídeo é isso, eu não vou colocar mais nenhuma questão aqui, mas espero ter te ajudado. Então, se inscreva no canal, curte esse vídeo, cursos estão na descrição do canal. Bons estudos para você!